No ar, mais uma edição do nosso Tropicast, o podcast da Tropical. A gente traz aqui artistas, cantores, humoristas e a gente fala sério também, quando é pra falar sério. Exatamente. Hoje, por exemplo, nossos convidados precisam de uma apresentação, porque eu preciso falar o currículo delas, pelo amor de Deus. Estamos aqui hoje com a Juliana Venites, fonoaudióloga e presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que acabei de descobrir que são duas coisas diferentes, do estado de São Paulo, e também a Cristina Zerbinati, fonoaudióloga, mestre em Ciências da Saúde, especialista em deglutição. Eita, nós! E elas estão aqui hoje porque elas escreveram também o livro Disfagia, que traz informação e arte para o nosso dia a dia e explica bastante sobre esse tema, né, meninas? Sejam bem-vindas ao podcast. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Hora de falar sério, Fabinho, você se controla, viu? Que a menina tem corrido. Eu tô doutora! Eu tô suando, porque eu não sei falar sério. Hoje eu vou tentar. Eu também tô suando, por causa dele ainda. Para nós é que é uma honra estar aqui com o público de vocês para falar desse assunto que é sério, frequente e as pessoas não conhecem. Não conhecem. A gente mesmo não conhece, não conhecia muito. A gente recebe, né, o currículo de vocês, as perguntas, os temas aqui, e a gente percebeu que a gente não sabia quase nada. Não. Eu já mandei você viu, né? A sorte é que não tava gravando, né? Que eu fiz uma pergunta nada de... tá inventando palavra. Deixa de ser burro de uma forma muito educada, né? Exatamente. A gente falou. Mas eu queria começar a nossa conversa fazendo essa diferenciação. Porque eu achava que geriatria e gerontologia eram duas palavras para a mesma coisa. E não é, né? Não é. Bárbara, o que acontece é assim, olha, geriatria é o nome dado a uma especialidade médica. Só médicos e médicas podem ser geriatras, uma especialidade muito importante que vai estudar não só as doenças do envelhecimento, mas também como se manter saudável, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Gerontologia é uma ciência mais ampla, que pode ser estudada praticamente por qualquer pessoa. Então, profissionais da área da saúde, como nós, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, profissionais da área, por exemplo, da sociologia, né? Arteterapeuta, filósofos, e profissionais que a gente nem imagina, como arquitetos, né, podem estudar gerontologia para adaptar os ambientes, pessoas que estudam, por exemplo, turismo para a terceira idade. Então, estudar gerontologia é muito mais amplo, porque não é só a capacidade de saúde. Não é só o físico. Não é só o físico, engloba todo o envelhecimento no seu aspecto biopsicossocial. Nossa, bonito, hein? Falou bonito, gostei. Muito legal. E aí vocês são fonoaudiólogas, e como é que vocês entraram nesse ramo de gerontologia também para tratar mais desse assunto? Vocês podem revisar aí quem quer falar primeiro? Pode falar. Eu vou falar porque eu sou a mais velha. Depois a Cris complementa, tem um pouco mais de anos de carreira que a dela, né? Veja só, quando eu me formei na faculdade, a gente não falava praticamente no estudo relacionando fonoaudiologia e gerontologia. Era praticamente desconhecido. Eu me formei em 99 e comecei no ano de 2000, então há 24 anos, estudar gerontologia. E eu dizia para as pessoas que eu estudava idoso, as pessoas falavam assim, mas fono cuida de criança que fala errado. O que ela faz? Hoje, Fabinho, 24 anos depois, as pessoas já têm um pouco mais de ideia. Aquela que teve derrame, ensina a falar de novo, né? Eu e Cris estudamos especificamente, trabalhamos com pessoas que não conseguem engolir. Né? Então, todo o nosso trabalho, né, junto aos pacientes, nas orientações de equipe, são relacionados a esse aspecto. E a Cris também começou a trabalhar nessa área em hospital, né, Cris? Que é essa palavrinha aqui de deglutição. Deglutição. Fabinho não sabia o que era, tá? Não, sabia. Claro que sim. Ele só tava tirando uma dúvida. Ele inventou a própria palavra. Eu falei, quando você vai engolir, eu vou falar, então. É engolição, engolimento. Aí ela bem, né? Não, é com toda a delicadeza, é deglutição. Deu burro. Eu sabia, eu tava testando. E aí, quando a gente tem essa dificuldade na deglutição, é a chamada disfagia, né? Então, assim, a minha chegada nesse campo mais da gerontologia é diferente da Ju, que ela destinou ali o trabalho dela já desde o início para os idosos, né? O meu trabalho dentro da fonoaudiologia, ele sempre foi destinado aos hospitais.
Então, eu sempre estive dentro, desde da minha formação, dentro do contexto hospitalar. Então, UTIs, né, e as unidades de internação, o pronto atendimento, eles sempre foram a minha realidade. E o que a gente acaba encontrando agora, diferente um pouco da época que eu comecei, agora a quantidade de idosos que chegam aos hospitais, ela aumentou de uma forma exponencial. Então, agora a gente encontra muito mais um grupo de longevos dentro das unidades hospitalares. E aí, há uma diferenciação, né? Porque se ele já chegou no hospital, é porque ele já chegou com alguma dificuldade, algum problema de saúde. Claro. Que é o nível terciário de atendimento, né? Diferente de quando a gente consegue trabalhar algo mais preventivo com ele, para que ele não chegue nesse nível. Então, a gente sempre diz, né, a Ju e eu, que a Ju, ela começa uma vivência muito mais na parte domiciliar, das prevenções. A gente vai falar de alguns outros termos, né? Então, por exemplo, as presbifagias, que é o momento em que a pessoa, nesse processo de envelhecimento, ela começa a sentir que tem alguma dificuldade ali aparecendo, mas ela não tem uma patologia associada, uma doença, um AVC, por exemplo. E aí, eu comecei na outra ponta, no outro extremo. Quando já tava dando ruim. Que já tava ali mais complicado. Tá apagando incêndio já. Então eu entro nesse contexto de encontrar um longevo, mas um longevo que já adoeceu e que a gente precisa, de alguma forma, tirá-lo daquela condição para ele poder voltar para casa de uma forma mais tranquila, né? E o trabalho continuar naquele contexto, mas sem que ele esteja tão debilitado, né? Como ele está lá no hospital. Então, essa foi a minha inserção nesse contexto da gerontologia e a gente vê essa questão da reabilitação precisando acontecer ali para a gente devolvê-lo de uma forma mais que o que a gente chama de funcional para a sociedade. E ali depois a gente consegue a qualidade continuar. De vida e tudo mais. E vocês duas fundaram o Centro de Ensino e Assistência Fonoaudiológica, o CFA. CA. Isso. Como é que vocês, então a gente tem a prevenção e tem a pessoa que já tá lidando aí com a doença. Como é que vocês se juntaram e decidiram fazer uma associação mesmo em relação a isso? É uma questão bastante interessante. Quer contar, Cris? Conta você. Vamos lá. Na verdade, assim, foi algo também bastante diferente, né? Mesmo. Porque até então, até 2019, né? Ju e eu não nos conhecíamos. Um pouco antes, 2018, né? A gente não se conhecia. E cada uma trilhando o seu caminho, né? Independentes, e ainda mais nessas pontas tão opostas assim, né? E aí, a Ju teve um convite para começar a trabalhar num local que hoje a gente chama de hospital de reabilitação, um hospital de transição, que são pacientes que estiveram num ambiente hospitalar, que ficaram adoecidos, mas que tiveram ali uma cronicidade que não foi possível voltar para casa. Então, eles foram transferidos para um ambiente assim, que é esse hospital de antigamente a gente falava de retaguarda, hoje em dia já é o de transição. E a Ju, então, começa a trabalhar nesse local. Algo ainda pequeno, singelo, só que começa a aumentar, que é exatamente esse movimento que a gente está falando do ambiente de saúde, né? Então, a gente começa a perceber uma chegada muito maior dos pacientes no ambiente hospitalar e precisa dar vazão. Então, a gente precisa ter esse giro, levar esses pacientes que são mais crônicos para um outro ambiente, para poder reabilitar, para que outros possam chegar no ambiente hospitalar. Sim. Então, esse local, ele cresce em número de atendimento e cresce muito rápido. E ali, então, a Ju precisa de apoio, porque sozinha ia começar a não dar certo lidar ali com o local. E nesse contexto é que a gente se conhece e eu passo a trabalhar junto com a Ju. Então, a gente divide ali os atendimentos nesse ambiente, que também estava começando na época, e passado ali uns 9 meses, mais ou menos 10 meses, eu recebo uma proposta, né, de ir para um hospital de ponta para montar um serviço lá. E junto, a Ju também recebe, né, a proposta de estruturar melhor o serviço dentro deste ambiente onde nós estávamos. Então, teoricamente, haveria uma separação com as duas propostas, mas aí a gente fez, ao invés da separação,
A gente uniu e falou, então, vamos pensar numa empresa onde a gente possa oferecer o mesmo padrão de qualidade de atendimento que a gente gosta de fazer nesses extremos. Então, a Ju começou a coordenar ali e trilhar o caminho de uma forma ali com as fonos que foram chegando na empresa, neste local que nós estávamos. E eu fui para este hospital, né, de referência, de ponta, para montar o serviço lá também. Então, ao invés da gente separar, a gente só resolveu padronizaram as duas pontas. E é muito interessante, porque a gente se encontra na metade do caminho, aonde a gente tem um paciente que já saiu do hospital, mas que não foi para casa, né, que é nesse ambiente, que hoje é bastante comum, né, esses hospitais de transição em São Paulo, então a pessoa tem um derrame ou sofre um acidente, então precisa lá fazer reabilitação, fono, físio, nutrição, vai para esse lugar, fica um tempo e depois volta para casa melhor. E a gente se encontra justamente nesse caminho. E hoje o CEAF tem coisas muito bonitas, né? A gente tem esses 2 projetos hospitalares, tem mais um hospital também que está na nossa grade, e a gente também tem um projeto de prevenção, junto também com idosos longevos, 80 a mais, acima de 80 anos. Então a gente consegue receber essas pessoas que começaram com queixas muito pequenas, porque é aí que a gente tem que atuar, né? Então, assim, se a gente já tem que agir. Aí, exatamente, essa é a grande sacada do envelhecimento na saúde, a gente perceber o início de um problema e tratar desde então, porque aí a gente acaba minimizando as consequências, né? As consequências não são grandes. Quando eu comecei, há 25 anos, a maioria dos meus pacientes eram todos muito doentes. Hoje não. Eu tenho pacientes como teu pai, que correm. Eu tenho pacientes que fazem inúmeras atividades. Eu tenho paciente com 102 anos que almoça normalmente, toma uma taça de vinho e gosta de fazer as coisas. Beleza, então, assim, é muito meu sonho. bacana. Sim. E vamos chegar a todos. Ser assim é muito bom, né? Então, a nossa empresa tem isso. A gente tem uma área também que a gente atua também com relação à formação de outros profissionais, né? Não só fonoaudiólogos, mas de outras áreas. Então, a gente atua bem nessa área. E quais são as estratégias para esse envelhecimento, para o segredo da longevidade, elas de estão envelhecer? lançando um livro chamado Alimentação de Conforto, né? Nessa questão no avançar da demência. E aí, vocês têm a carreira de vocês, têm a empresa e também lançaram livros. Isso, e esse tema é absurdo de importante, né? E ninguém pensa, ninguém relaciona, a gente sabe que tem que comer bem, ok? Mas ninguém pensa que o engolir vai falar muito sobre a nossa saúde também, faz né? toda a diferença, né? Então, até falando a questão que você me perguntou, né? Qual é o segredo da longevidade? É um conjunto de coisas, né? Quando eu comecei lá, há 25 anos, se falava assim, que para se envelhecer bem, tinha que fazer exercício físico e ter uma alimentação saudável. Hoje em dia, a gente sabe que isso sim é importante, mas tem uma série de outras coisas que também é importante. A saúde do sono, por exemplo, né? Como a gente dorme, o quanto a gente dorme. A questão do nosso suporte social, né? Então, assim, se eu sou uma pessoa isolada, que eu não tenho contato com o mundo, né? Ou não tenho uma família que não liga muito para mim, eu envelheço pior. Né? Se eu sou uma pessoa que eu não tenho, por exemplo, às vezes não tenho muito contato com a família, mas eu tenho um grande grupo de amigos num centro de terceira idade, eu envelheço melhor, né? A questão financeira também é importante, né? O suporte, né, que eu posso ter para a saúde, para comprar remédio. E tem outras 2 coisas que são muito importantes, as pessoas não sabem, que é a questão do meu propósito de vida. Como eu vejo a vida. Então, assim, eu tenho 85 anos, mas eu tenho um objetivo, eu tenho um negócio que eu amo, um trabalho que eu amo. Não, eu não tenho um trabalho, mas eu tenho lá um sítio que eu gosto de ficar e que eu recebo a minha família, né? Então, esses propósitos de vida, e são individuais, né? Cada um tem um para si, e não tem nem o certo nem o errado, mas eu preciso ter um propósito e preciso também ter uma ligação lá espiritual. Com o espiritual, exatamente. Olha independente só. da tua religião, que também se relaciona ao propósito de vida, né, Bárbara? Porque assim, se eu tenho um propósito, se eu acredito, né, que a gente não tá aqui por acaso, né, isso me move
a buscar coisas boas para mim. Então a gente percebe que as pessoas que não têm isso envelhecem de maneira pior. Então veja só, a gente continua sabendo que fazer exercício físico é bom, que se alimentar é bom, essas coisas, né, que a gente já sabe, porém tudo isso também, essas outras coisas que são até mais subjetivas também são importantes. Eita, E que eu acho que faz um link com o que a gente começou a falar lá no início aqui do podcast, com a pergunta de por que da diferença entre geriatria e gerontologia. Justamente que é o que a Ju está explicando, né? Assim, então, se a gente tem o envelhecer, ele é muito mais do que pensar única e exclusivamente doença, no organismo só. Tem todo um conjunto social envolto que faz com que você envelheça melhor ou pior. Além, claro, da predisposição que a pessoa pode ter, fator genético. Fator genético. Isso eu acho que é algo que é indiscutível, assim, ele existe, e aí tem alguns idosos até que às vezes perguntam, né, por que um envelhece melhor e o outro envelhece não tão bem? A gente não tem resposta para isso, né? Tem resposta assim, porque pronta, né? é um conjunto, é algo que realmente é um contexto complexo, que envolve a alimentação, que envolve esse fator genético, mas envolve também todo esse contexto social, aonde a pessoa está inserido, como que é esse propósito de vida, como que é o propósito, até a relação que ela tem desse ponto espiritual, e por isso do gerontólogo, né? E aí por isso de ter diferentes profissionais que estudem este aspecto, porque cada um dentro da sua expertise, e aí quando a gente fala, por exemplo, do profissional que é do turismo e que estuda, às vezes as pessoas acham estranho, ou um arquiteto que vai estudar fala, porque não é relacionado único exclusivamente ao profissional da saúde, né? O envelhecer é muito maior do que isso. E se a gente pensar que a gente tem um aumento de idosos cada vez mais, né? As pessoas estão chegando a idades cada vez mais avançadas. Você vê, no último censo que a gente teve, foi 2022, mas o resultado saiu ano passado, a gente teve um aumento de 57% nessa faixa etária. Aí, ó. Isso porque o IBGE contou 65 para cima, não 60, que teoricamente teria que ser 60, né? Mas, olha, já excluindo esses 5 anos, que tem muita gente inserida nesses 5 anos, a gente teve um aumento de 57%. Já mudou. Então, já muda. Assim, a gente precisa entender que essa parcela da população é uma parcela, lógico, que demanda cuidados, mas ela tem um potencial muito grande, um potencial de compra, um potencial de trabalho, um potencial de consumo muito grande, né? A gente tem ainda a gente combate muito, embora a gente ache que não, mas a gente é muito idadista ainda, né? O velho é sempre ruim, né? É sempre pejorativo. Então, a gente precisa pensar o envelhecimento, né? A Organização Mundial da Saúde, aqui para a América Latina, ela projetou esses 10 anos que a gente está vivendo, 2021 até 2030, ela preconizou a década do envelhecimento saudável. E quatro metas que os países, né, daqui da América Latina e Central devem pensar. A primeira é isso, é pensar, agir e sentir o envelhecimento, é refletir sobre essa questão do quanto somos idadistas, do quanto a gente segrega essas pessoas, né, do quanto a gente não pensa a camada da população idosa como potenciais agentes de saúde, seres humanos, né, que têm uma demanda, né, específica. A gente não pensa, por exemplo, que essas pessoas precisam estar inseridas em grupos, né, isso é super importante. E os dois aspectos de saúde também eles colocam a prevenção, né, das doenças, que a gente precisa ter isso em mente, e também dar suporte a quem já tem as doenças, porque a gente sabe que hoje a grande maioria, né, do sistema público de saúde não está preparada para dar suporte a quem precisa, né? De quem precisa de cuidados, de quem precisa de terapias, né? E é engraçado você dizer isso, porque eu tava pensando agora, tudo bem, a gente realmente, infelizmente, não faz parte da cultura brasileira essa questão da honra, né? Isso, com quem é mais velho. Verdade. Tem outras culturas, acho que o Ocidente é bem pior nisso do que o Oriente, né? Que tem essa valorização de quem é mais velho. A gente não só não valoriza, como enquanto você tava
falando, Gil, eu tava pensando nesses memes, nesses perfis de velhinhos, de avós, de não sei quem, que são muito engraçados, TikTok, não sei o quê, e são sempre os velhinhos querendo ter comportamentos jovens e isso fica engraçado. Mas, exatamente. de verdade, a demanda daquelas pessoas, a gente não presta tanta atenção, né? A gente simplesmente só não fala sobre isso. Exatamente. E isso é perigoso. E, na verdade, a gente vê, né, o quanto que no Brasil a gente não está preparado para essa mudança do padrão do envelhecimento, né? Porque antes, assim, o envelhecer era aquela pessoa que estava realmente doente, né? E sempre tinha um aporte ali, uma quantidade de familiares em casa que davam aquele suporte. Hoje em dia, a gente tem pessoas da mesma idade, se a gente for comparar dos tempos anteriores, e que estão realmente ativos, muito bem, que conseguem dirigir, fazer suas atividades. Então, a gente sempre fala do nadar, dos esportes, mas porque realmente a gente não via, né? Quando pensava num avô, numa avó, a gente pensava, tinha um estereótipo já cabelinho branco ali, fazendo tricô ali o tempo todo. Não que isso seja um problema, mas não é o padrão hoje, é verdade, né? É real, né? A gente tem um outro padrão. E inclusive até mesmo dentro da unidade hospitalar, o que eu vejo, assim, eles, obviamente que se eles chegaram lá é porque alguma alteração de saúde aconteceu, senão eles não estariam dentro do hospital, porém, eles têm um perfil já, né, de aqueles idosos que tiveram a oportunidade, né, de, durante a vida, ter outros hábitos, conseguir ter esse movimento da prevenção desde muito cedo. Então, os exames sempre de rotina, ou quando identificaram ali pequenas alterações surgindo, já foram atrás, já conseguiram ter o acesso, né, para poder cuidar. Eles chegam realmente dentro de numa unidade hospitalar com 90, 100 anos, mas muito bem. Então, precisando de alguns cuidados, obviamente, mas assim, não é aquele estereótipo que nós tínhamos de antes, de alguém né? muito debilitado, não. E temos, obviamente, que eu acho que essa necessidade de ter e começar a ter essas mudanças de pensamento, até de reestruturação em termos, né, de políticas públicas de saúde ou de outros tipos de suporte, porque a nossa população, ela de fato, ela está envelhecendo. A quantidade de pessoas que nascem é infinitamente menor do que a quantidade de pessoas que envelhecem hoje. Pessoas têm muito menos filho, né? Hoje. E as pessoas estão vivendo mais, antigamente é 10, 20. Expectativa de vida também. Exato, porque aumentou. assim, além dessa questão, as pessoas não estão tendo menos filhos e a gente tem um controle muito mais fácil de doenças que matavam antes, né? Hoje você tem, pelo SUS, você tem medicação para diabetes, você tem medicação para pressão alta, e esse controle desses problemas cardiovasculares fizeram com que essa população tá chegando aí, tá chegando, envelhecendo. Vamos alcançar a Europa, hein? Mas quem muito rápido. A Europa sempre foi muito na frente, Só né? que a Europa envelheceu basicamente em 80 anos. No prazo de 80 anos, teve o envelhecimento que nós vamos ter em 30. Exato. Então, a gente não está conseguindo se preparar. Olha essa curva aí, muito mais exatamente. acentuada. E o que a gente chama muita atenção, como Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, é que os cursos da área de saúde, de medicina, físio, fono, não estão preparando as pessoas para isso, ainda se foca muito na criança, sabe? Não que não seja importante, mas hoje, alguém que vai trabalhar como nós, num ambulatório, num hospital, a demanda vai ser maior. 80% são idosos, né? Então a gente não vê, assim, essa preparação, as disciplinas relacionadas à geriatria sendo trabalhadas. Isso é uma questão muito importante, a gente precisa preparar todos para lidar com a pessoa idosa. De uma maneira social, né? Exato, não só os profissionais que vão lidar. De uma maneira social. Mas a gente que não... Por exemplo, eu, Fabinho, trabalhamos no rádio, mas a gente também percebe que as variações de audiência também são um pouco diferentes. A gente percebe um aumento de umas idades mais do que tinha no passado, por exemplo. Então, acho que vai para todos os ambientes mesmo da sociedade. E a busca pela informação, porque a gente percebe hoje em dia
o envelhecer, e aí a gente não tá falando só dos idosos acima, 60 a mais. A gente tá falando desde o processo de envelhecimento mesmo, as pessoas buscando por informações, né, e que denotem para ela mesma uma forma dela conseguir se preparar para esse envelhecer. Já começa a ter uma mudança de mentalidade, é algo que ainda precisa amadurecer muito mais na nossa cabeça, né? Sim. Mas as pessoas passam a entender que estão envelhecendo dia a dia e que precisam se cuidar, né? E aí é quando a gente vê, especificamente na população acima dos 60 anos, são pessoas que têm muita informação. E eles sabem muita coisa de como se cuidar, né? Hoje em dia. E se preocupam com se preocupam, isso. então assim... fazer. Hoje em dia a gente tem idosos ali que lidam com a tecnologia de uma forma muito bacana, né? Então, acesso aos aplicativos, do acesso banco. ao celular. Eu não vou no banco nada, eu vou aqui no aplicativo. Algo que já mudou. Meu pai foi difícil convencer. Meu pai não chega a ser idoso, faltam 3 anos pra ele ser idoso. Mas é algo que já mudou. 57. 3 anos, ele tá Não, com tá 57. jovem. Idoso é depois dos 80. Mas assim, Tinha que mudar essa classificação no aí. técnico é 60, né? Que já pode andar de graça de ônibus, eu tô falando. Isso. E aí, foi uma luta pra fazer esse homem comprar um celular. Uma luta, eu não quero, eu não gosto, eu não sei o quê. Agora não sai do WhatsApp também. Então, processos. Sim, Estamos processos. conversando com ele. Mas, meninas, deixa eu falar de um assunto realmente que me pegou aqui no que a gente recebeu de vocês. Qual que é a relação entre a alimentação e a demência? Se vocês puderem, porque esse é o tema do livro que vocês estão lançando, né? Se vocês puderem primeiro explicar o que é demência primeiro, pra gente entender. Porque a gente fala, demência, mas ninguém sabe exatamente. O que é, se isso é uma doença, se é uma condição, se é um processo natural, o que tem a ver isso aí? Veja só, a demência é o que antigamente a gente falava que o idoso estava esclerosado, lembra? Tá Minha variando. mãe fala, tá variando, exatamente. Antigamente era menos, porque tinha menos... Desculpa te interromper, era um xingamento, né? Um xingamento, demente. Isso, não é? Quando a pessoa falava uma bobagem, era pejorativo. Era pejorativo, exatamente. Hoje, nós chamamos de demência um conjunto de doenças que vamos supor, para a gente poder ter uma imagem um pouco mais clara, é como se os neurônios lá, o cérebro, ele fosse enferrujando, tá? Vai acumulando uma determinada substância, uma proteína, e o cérebro, ele vai diminuindo de tamanho, aos poucos, exatamente. E aí, o que é mais afetado é a memória. Então começa a ser, eu começo a esquecer, por exemplo, compromissos, eu começo a esquecer a água que está fervendo no fogo, né? Eu começo a esquecer que eu comprei um determinado produto e começo a comprar, eu vou no mercado, compro de novo papel higiênico, aí eu vou lá comprar, aí quando você vai ver, tem um estoque de papel higiênico, né? Então, assim, são sinais que o grande problema é a pessoa fala assim, normal, as pessoas falam assim pra mim, falam assim, é veieira, doutora, né? Mas não é normal, né? O que acontece, ele não é normal, ele é frequente, mas não é normal. Então, acima dos 80 anos, cerca de 30% das pessoas normais começam a desenvolver algum tipo de demência. Aos 90, 50% das pessoas desenvolvem algum tipo de demência. Então, é muito frequente, é metade da população. Então, por isso que ela é sempre associada ao envelhecimento, é muito comum. Então, os médicos têm testes específicos que falam se a pessoa tem ou não, e a demência mais comum é o mal de Alzheimer. Tá. Então é uma tipo de das demência. demências. Isso, é uma das demências. E aí, o que acontece no processo de demência? Então, vai começando com essa questão da memória, depois a pessoa perde a capacidade de fazer as coisas sozinhas, de se vestir, né? De fazer a comida, de cuidar das próprias contas. Aí depois perde capacidades ainda mais importantes, de tomar banho, de comer sozinho. E aí, nas fases mais finais, que são as fases mais avançadas, a pessoa já não anda, já não fala, né? E aí existe uma grande briga, uma grande questão dentro da nossa área, que a pessoa perde a capacidade de engolir. Quer dizer, o ato de engolir fica prejudicado, né? E o que acontecia até cerca de 10, 15 anos atrás. A pessoa começava a perder essa capacidade, começava a se engasgar com alimento, ou começava a emagrecer muito, os médicos vinham,
botavam uma sonda de alimentação, que é um tubo que vai pelo nariz ou que vai direto no estômago. Aí se começou a perceber, alguns autores começaram a perceber, né, porque isso já tinha muito tempo, né, essa questão da cultura de se colocar um tubo de alimentação. Começaram a perceber que não existia diferença de tempo de vida para esses pacientes com demência, com tubo ou sem tubo. E que, pelo contrário, o tubo prejudicava, dava outro tipo de problema. É irritante, né? Exatamente. É horrível, você vai sentir péssimo. Mexe com a estima da pessoa, né? E aí se começou a estudar isso e se percebeu que não tinha essa diferença de tempo de vida. E o nosso livro é justamente sobre isso. Mostra para as pessoas, para os profissionais de saúde, esses estudos, mostra que é possível alimentar essas pessoas em pequenas quantidades, sem de uma tubo. Forma específica, sem o tubo, com comida mesmo, como a gente faz. Então, a alimentação de conforto é toda essa metodologia, este processo. Que legal! Tá? Que não foi inventado por mim e pela Cris, não. Isso já vem mundialmente sendo falado, mas aqui no Brasil é a primeira publicação que fala sobre isso. E nós somos as organizadoras do livro, né? Então, nós escrevemos o capítulo sobre fonoaudiologia, mas a gente tem capítulos escritos por médicos, escritos por nutrólogos, nutricionistas, psicólogos, né? Até o nosso prefácio é interessante, que foi, na verdade, o primeiro capítulo é escrito por uma historiadora que fala sobre a história da alimentação, qual é a importância para nós, seres humanos, né? Do que como é impactante você comer. Isso nos faz gente, né? E o prefácio foi feito por a filha de uma paciente minha que passou, a mãe dela passou por esse processo de alimentação de conforto, os médicos queriam colocar o tubo e ela dizia, eu não quero, e eu lá junto com ela, não, eu te ajudo e vamos lá. Vai dar certo. E ela escreve um lindo prefácio falando sobre isso, né? Falando que assim, que o que sobra nessa fase, né, que a pessoa não anda mais, não fala mais, está muito debilitado, o único contato, né, se essa troca é através do alimento. E é o prazer de comer. Prazer também, né? Tem coisa melhor? Pelo amor de Deus. Nossa, exatamente. Não é? Né, a gente, é uma delícia, né, a gente poder degustar, né, e às vezes é a única coisa que sobra. Então essa é uma publicação, então existe uma relação muito grande entre as demências, o mal de Alzheimer, aos problemas de deglutição, tá? É uma doença típica do envelhecimento, por isso que nós escrevemos sobre isso, e tem como fazer com que a pessoa não precise usar esse tubo. E aí são métodos que os pesquisadores, vocês organizaram nesse livro, ou métodos geral, porque vai acontecer para qualquer tipo de corpo, ou cada caso é um caso e vocês trabalham caso a caso? Na prática, assim. Na prática, a gente tem essa série de artigos, de orientações que a ciência nos manda, mas isso que você falou é muito importante, a gente customizar o atendimento, porque veja, tem paciente nessa fase, por exemplo, que não aceita mais comida salgada, só aceita doce. E aí só vai comer doce. Volta à infância. Isso. Então, graças a Deus, hoje a gente tem o trabalho em parceria com as nutricionistas, hoje a gente tem muitos suplementos alimentares, e eu já tive paciente que passou 2 anos comendo só alimentos doces, ficou maravilhoso, só faleceu porque faleceu de Covid, né? Que não faleceu do problema de deglutição. Então, assim, há formas existem essa metodologia geral, mas o profissional tem que customizar para aquela pessoa essa metodologia. Precisa ter um acompanhamento. Exatamente. Não vai pensando que você vai comer um quindim, comer uma torta. Ela disse que eu posso só comer doce, vou sobreviver. Não é assim, né? Você pode ter outros problemas, né? Um diabetes, né? Na verdade, a gente fala que na saúde, hoje em dia, nada é tudo tão mais padronizado a ponto de ser da mesma forma para todos. De ter uma metodologia fixa. Existe uma metodologia que ela é um norteador. Mas dentro desse norteador, a gente precisa sempre detalhar e adaptar dentro do conceito que cada pessoa, cada família também nos traz. Porque é aquilo que dá sentido, né? Se a gente se propõe a cuidar de uma saúde, né,
de uma pessoa, a gente também tem que envolver, a gente tanto falou do envelhecimento saudável, que tem tanta coisa social em volta, né, que não é somente a parte orgânica, que quando vem a acontecer um envelhecimento que gere uma doença, essa doença ela também precisa ser vista desse ponto social, né? Então, quando a gente discute essas questões de passar a sonda, o tubo de alimentação, passa, não passa, é alimentação de conforto, não é? A gente sempre olha também o contexto compartilhado com aquela família. O que é valor para aquele paciente, para aquela família, né? Então, assim, não, é valor para mim, é valor para o meu familiar que ele coma até o final, o quanto for possível, o quanto for seguro, ainda que em porções pequenas, e que não, e eu acho que o mais importante é a gente conseguir entender que conforme a gente avança nesse processo do envelhecer e do adoecimento, essa necessidade que hoje nós temos aqui de comer para nos manter nutridos, porque senão a gente passa mal e não vai conseguir seguir o restante do dia. Para esses pacientes, chega em determinado momento que o nosso organismo ele já não reage mais dessa forma. Então, o comer como era antes, que de fato precisa ter aquela refeição robusta, várias vezes por dia, passa a não ser mais necessário, do ponto de vista fisiológico, corpo falando. Então, a gente passa, por isso até do nome via oral de conforto, é que a gente passa a oferecer, nem que sejam pequenas porções, mas que dê prazer. Então, eu achei excelente esse termo. Nunca tinha parado para pensar sobre isso. Ele é bem bacana e assim, quando a gente pensa que eu vou, por exemplo, sentar e ouvir aquela necessidade daquele familiar, né? Então, tem às vezes famílias que dizem pra gente assim, ai, mas me dá uma angústia ver que ele só come 3 colheres ali e que não vai, será que tá com fome? Será que vai morrer de fome, né? E na verdade não vai morrer de fome, né? E aí é uma parte de orientação da família, né? Pra que ela não se preocupe mas também. Faz parte da metodologia a gente conseguir fazer esse compartilhamento e entender também o outro lado, porque é uma via oral de conforto, mas é para que todos fiquem confortáveis com aquela situação. E entendam que o envelhecer é processo natural, ninguém escapa dele. A questão é que alguns envelhecem um pouco melhor do que outros. Esses que envelhecem melhor, obviamente que tem uma qualidade de vida ali que já tá posta, que tá tudo bem, e que a partir do momento que tem alguma dificuldade é possível trabalhar pontualmente ali e vai ficar tudo bem sempre, né? Mas também é importante saber que para aqueles que envelhecem de alguma forma e que adoeceram, né, que não foi igual o do vizinho, né, também existe um cuidado. E dá para cuidar dessa doença que aparecer, dando qualidade. A gente não vai eliminar a doença. A doença não vai embora, ela tá ali, tá posta. Mas dá pra gente melhorar aquele contexto. E a via oral de alimentação é a mesma coisa. Então, assim, acho que sempre a gente gosta de dizer que esse tema, ele é sempre muito polêmico, né? Porque a gente mexe com comida, né? E mexer com comida na nossa sociedade deixa nervoso. Você sabe que eu lembrei de um caso que eu acho bem interessante para contar sobre isso, porque nós, profissionais da saúde, nós não somos donos da verdade. A gente tem um conhecimento, a gente passa o que é científico, o que todas as sociedades, as associações falam que é o mais moderno, mas a gente tem que ter a escuta daquela família. Eu atendi uma vez um paciente, que tinha sido preso num campo de concentração. E ele, na Segunda Guerra, e ele já morava aqui no Brasil, depois veio para cá, e quando ele saiu, os filhos diziam para mim que ele sempre contava que ele tinha saído com 15 quilos, era uma coisa assim, muito, ele era criança, mas era uma desnutrição altíssima. E esta pessoa nunca permitiu que ele queria que todo mundo comesse, todo mundo fosse gordo, sabe? Então existia uma coisa assim. Quando ele começou no processo demencial a não aceitar a quantidade, né, e começou a emagrecer, esta família começou a entrar em parafuso. Então nós, assim, com a consciência que isso não era, né, o preconizado pela ciência, o indicado pelo médico e por toda a questão fonoaudiológica, eles falaram, não, a gente quer colocar um tubo sim, porque ele jamais poderá passar fome mais na vida.
Então, estou eu errada? Não, né? Eu falei, não, vamos lá, estamos aqui para acompanhar, Cada isso que caso é um vocês caso, né? querem. Exatamente. Então, então, essa escuta é muito importante. Infelizmente, a gente sabe que alguns profissionais da saúde não têm essa escuta, né? Nós trabalhamos com muito impõe a vontade. Que precisa fazer. Isso, não, você tem que fazer isso, né? Senão eu saio do caso, senão não sei o quê. E a gente sempre expõe os prós e contras, né? Então, assim, deixa o que é verdade para você, né? E o que for verdade para aquela família, a gente vai fazer, né? E a gente passou a acompanhar essa pessoa. E eu acho que é importante, né, nesse contexto, é que às vezes, assim, então quer dizer que deixa a família escolher? Não, em nenhum momento é assim, né? Sempre é compartilhado. Então, a gente vai fazer a escuta e a gente vai dizer, bom, temos todos os estudos das sociedades que mostram que não existe um ganho, a pessoa não vai sobreviver mais ou menos se colocar esse tubo, né? E algumas pessoas às vezes não se adaptam também a esse tubo. Isso está posto em qualquer artigo, em qualquer publicação científica deste assunto. E esse é um norteador. Então, a gente sabe ali ao lado do paciente que isso é real, né? No dia a dia, a gente vivencia aquilo que está escrito. Porém, nesse contexto que a Ju comentou, né? Vai trazer mais conforto ou mais desconforto, mediante uma história de vida. Não é aquele momento, trauma, bagagem, tudo, né? A gente nunca pode olhar para a pessoa, para o idoso, para na verdade, qualquer pessoa de qualquer idade, com aquele, um recorte, né? Então, eu tô te conhecendo agora, mas e aí eu acho que eu sei o que é bom pra você agora. Então, eu vou te dizer, não, você precisa passar o tubo, mas eu conheço a história da Bárbara. Eu sei todo o contexto, tudo que ela já viveu, tudo que ela desenhou pra vida dela, né? E aí, no final das contas, porque tá escrito ali, então eu vou impor isso pra você? Não vou impor, eu posso te dizer, olha, a gente está entendendo aqui que seria o mais indicado, mas se a família, mesmo assim, ainda trouxer um incômodo que é muito maior, é sentar e dizer, então, nem para mais, nem para menos. Vamos equilibrar a balança e entender exatamente o que vai deixar tanto o paciente seguro e confortável, mas que a família também viva esse momento que não é fácil. Sim. Também de uma forma segura e confortável, né? Então, trabalhar nesse ínterim que a gente trabalha, né, não é só atender ao paciente. A gente atende a família. A família inteira, né? São psicólogas também. Então, não dá pra gente trabalhar com protocolo fechado. E dizer, vai ser igual pra todo mundo, porque cada família tem uma vida. Cada família tem uma história. Tem um histórico. Nossa, então que coisa legal, assim, muito interessante de vocês falarem. Eu queria saber agora, já que a gente tá falando sobre isso, eu não imaginava que a questão da deglutição era uma questão relacionada à demência e poderia ser um indício de alguma coisa. Como é que alguém, de repente, que tá assistindo a gente agora, pode começar, peraí, tô com uma dificuldadezinha aqui, ou de repente meu pai, minha mãe, a pessoa que eu cuido, tá percebendo alguma coisa estranha em relação, tá engasgando muito, o que vocês podem dizer de sintomas iniciais pra dar aquele alerta? Sim, o engasgo é o sintoma clássico. Engasgar muitas vezes. Engasgar é um sintoma clássico de uma dificuldade para engolir, né? É o que a gente sabe que as pessoas mais apresentam. Outros sintomas, por exemplo, eu não chego a engasgar, mas eu tuço. Ou eu pigarreio. Então eu tenho a sensação que tem alguma coisa presa. Ou quando eu vou engolir, eu sinto aquela dificuldade da comida passar. Então isso também é um sinal. Ou eu tô comendo, eu sinto cansaço. Então eu como, você vê que a pessoa tá comendo, aí fala, ai não, chega, não quero mais, cansei. Né? Então, isso também é um sinal. Emagrecimento sem causa aparente. Também é. Né? Então, emagrecimento sem causa aparente pode ser várias coisas, mas também pode ser disfagia. Tem que investigar. Pode ser disfagia. A disfagia é a doença dessa dificuldade exatamente. de deglutição. Disfagia é uma alteração no trajeto do alimento, né? Essa dificuldade de que a gente está falando. Então, ela sempre é sintoma de alguma outra coisa, tá? Sempre é um sintoma. Outra coisa também é aquela pessoa que está sempre com o pulmão cheio. Então,
tem sempre catarro, sabe? Então, pode ser disfagia também. O que a gente sempre gosta de falar, que até a Cris já citou no início, é que quando a gente vai envelhecendo, que a gente passa ali dos 60, 70, 80, sintomas do envelhecimento, da deglutição acontecem também. Então, eu costumo dizer que as pernas ficam fracas, os braços ficam fracos e a musculatura da garganta e da boca também influencia. Então, cerca de 30 a 40% das pessoas acima de 60 anos, não é pouco, hein? 30, 40, tem alguma dificuldade para comer. Mas tem dois aspectos. Primeiro, que as pessoas falam sempre aquilo: isso não é nada, é veieira, né? Então não consigo, é coisa de velho. E não é. Já é um sinal que você tem que tratar, tá? E isso é importante, porque isso com exercícios a gente consegue melhorar. Fortalecimento. Geralmente, às vezes a gente vai fazer uma entrevista e se a gente perceber que há uma alimentação pobre, a gente indica, né, ou para o médico ou para o nutricionista entrar com suplemento também. Ou a pessoa não percebe que está tendo essa dificuldade e ela muda a alimentação e ela encara como se fosse uma preferência. Então ela fala assim para mim: doutora, hoje eu não gosto mais de jantar, eu prefiro comer um mingauzinho. Né? Fala assim, aí você fala assim: dona Maria, a senhora gosta de café com leite? Ela fala: gosto. E pão francês? Gosto. Aí você vai ver como que ela faz? Molha. Xuxa no leite. Isso, exatamente. Então isso já mostra uma dificuldade. A pessoa muda, ela atribui como uma preferência, ela acha que eu não gosto mais daquilo. Agora eu gosto mais... eu gosto mais da sopinha, é mais gostoso, me cai melhor. É porque, lógico, aquele prato de arroz, feijão, bife, salada, batata frita, demanda muito mais força de mastigação e de deglutição do que uma sopa. Olha só. Eu fiquei preocupado agora. Né? Eu tô preferindo sopa também. Eu tô te falando, esse podcast foi bom pra você. Se envelhecer direito. E acho que mais uma coisa que talvez as pessoas... sejam mais frequentes do que as pessoas pensam, e também é um início, né, de alteração, que é a dificuldade com comprimido, por exemplo. Nossa. Aí tem que cortar no meio. Então, assim, nunca houve dificuldade com comprimido. De repente tomou aquele tamanho, aquela marca, sempre foi. E aí, de repente, ou no passar do tempo, começa a sentir que tá um pouco mais difícil. O comprimido parece que entala. Nossa, mas tem uns que são grandes também, né? Você fala, como é que pode? Lembra da bala Kids? Lembra das balas Kids? A Bárbara não lembra. Nossa, tem uns comprimidos que parecem uma bala Kids. Então, o comprimido é um deles. Alguns engasgos, às vezes até com a saliva. Isso. A pessoa do nada falando começa a se engasgar com a saliva. Olha. A gente percebe alguns outros comportamentos, então evita comer junto, né, numa mesa, assim, sempre frequentou as reuniões sociais, os almoços, sempre comia ali muito tranquilo e agora prefere comer antes em outro horário. daquele encontro, ou comer separado, né? Aí uma coisa nunca vem sozinha, é que a gente que vai juntando as peças, né? Mas elas vão acontecendo isoladamente, a gente junta. Então, provavelmente já é a pessoa que evita comer junto ali, é a pessoa que para de comer antes, porque fala, já tô satisfeito, porque já cansou, é a pessoa que já adaptou a alimentação, então, sempre comeu um bife, gostava de um bife acebolado ali, comia, e agora prefere uma carne moída, ou uma carne desfiada, né? É que eu já não gosto mais da carne, do bife. A pessoa até pode fazer essa desculpa de, me pesa, só que na verdade não é tanto isso. Cada um traz sempre uma tentativa de justificar a mudança do seu hábito, né? Mas quem tá ao redor começa a notar que é frequente. Então, assim, hoje eu não quero comer o bife, eu prefiro a carne moída, é uma coisa. Mas sempre
né? Agora eu não quero mais o bife. É sempre a carne moída ou é sempre a carne desfiada? Sempre algo mais pro mais úmido, mais molinho? Sempre. E aí começa a evitar também alguma coisa o convívio com as pessoas. Aí entra a questão social também, né? Vocês falaram lá no começo. É o que a gente sempre fala, né? A disfagia, que é esse problema de deglutição, ele traz esse componente psicológico. Então, a pessoa se isola, a pessoa não se sente à vontade para ir num restaurante, porque você está comendo, se você tem um engasgo num restaurante, o restaurante inteiro para. Desagradável. Né? É super desagradável. Então, a pessoa realmente, ele traz, além do impacto de saúde, para o pulmão e para o emagrecimento, né? Para o contexto geral, traz esse aspecto social. E aí a gente tem o nosso primeiro livro juntas, que é o Disfagia, Informação com Arte para o seu dia a dia, que a gente escreveu para as famílias, para os pacientes, para os cuidadores. Pra saber sobre isso. Exatamente. E a gente chama Disfagia, Informação com Arte, porque é como se a gente estivesse batendo um papo com a pessoa. E a gente teve a ajuda de uma artista plástica, porque é um assunto difícil, é um assunto pesado, então a gente teve para deixar o livro um pouco mais leve, a gente tem essas ilustrações bem bonitas. Ai, que bacana. E assim, quando começa a perceber que a musculatura aqui tá enfraquecendo, então quem vai procurar é o fonoaudiólogo. Isso, exatamente. Esse é o profissional que precisa buscar. Para a pessoa que tem o sistema, que está no Sistema Único de Saúde, né, geralmente o encaminhamento para o fonoaudiólogo vem depois de passar pelo médico. Então, vai no médico, no seu posto de saúde, e aí fala, olha, eu tô com dificuldade, eu tô engasgando, não tô me alimentando direito, e quem faz essa reabilitação é o fonoaudiólogo. Bom saber também, porque eu acho que as pessoas associam muito fonoaudiólogo com voz, né? Sim. Só com voz. Ou com criança. Ou com criança, que tem troca cebolinha, na hora da língua presa. Exato, ou pessoas que têm perda auditiva, né? Então a gente sabe que essa área da fonoaudiologia ainda é muito recente. Legal, hein, gente? Muito bom, parabéns pelo trabalho. Só tem uma última dúvida que é sobre o CEAF. Vocês estruturam procedimentos e padrões para empresas ou vocês atendem também? As duas coisas. Então, quem percebeu aí que tá estranho, eu tô percebendo que elas falaram aqui, pode ir atrás do CEAF. Pode. Acho que vai aparecer o nosso Instagram, pode ir lá, nos seguir, nos escrever, que a gente sempre responde, vai ser um prazer. Meninas, falem então os Instagrams de vocês, onde as pessoas podem buscar mais sobre o trabalho, onde compra o livro. Isso, os livros são achados pela internet, né, pelo site da editora Booktoy, você consegue, e também pelas plataformas de venda de livros, também vocês conseguem comprar, e aí você já vai direto para sua casa, tá? Legal. Tanto um quanto o outro. Os dois livros. E os nossos Instagrams têm o CEAF, o CEAF _ fono, Legal. Né? CEAF _ fono, e tem o meu pessoal, Juliana Venites, e o seu, Cris? O meu, ele tá como cristinazerbinati.fono. Muito bem, meninas. Muito obrigada. A gente que agradece. Tem presente, né? Tem presente, verdade. Nossa. Tem presente pra vocês. Agradecemos vocês. Olha, presente da Juliana Flores. Muito obrigada. Nossa. As embalagens são diferentes, a florzinha é a mesma, eles só mandaram diferente pra nós. Pra agradecer vocês pelo trabalho, nossa parceira Juliana Flores, aqui da Tropical. Vamos até ver, Ju. Vamos abrir. Eu moro lá pertinho da Juliana Flores. Olha só. Adoro. Olha que lindo. Muito obrigada, viu? Imagina, obrigada a vocês. Só abrir aqui a caixinha. A caixinha. Isso é aí do lado que é maior. Olha que linda. Ela vem bonitinha, viu? Ela vem linda muito aqui obrigada. Na caixinha, deitadinha. Juliana Flores, que entrega pra todo o Brasil, entrega rápida. Gente, que graça. Você quer presentear suas convidadas. Obrigada, a gente pediu hoje de manhã e chegou. E já chegou, exatamente. Muito obrigada pelo tempo de vocês aqui, pelas informações, pelo trabalho tão específico e tão necessário. Tá bom? E voltem mais vezes aqui no podcast. É um prazer. Envelhecer com saúde, né? Isso aí, o Fabinho vai precisar de vocês, né? Já. Eu levo ele lá no céu. Tá, é isso aí. Logo. Já vai começar a anotar quais são as queixas. Ele já tá separando a casca da pizza. Eu já tô percebendo, Fabinho. Meu pai conta, assim, só pra gente finalizar, que ele, não sei, alguém mais velho contou pra ele que uns 100 anos atrás, né, no começo do século passado, uma matéria, assim, no jornal da época, idosa de 42 anos. Exato. O meu avô... Morre após, o meu avô já é falecido, mas ele se aposentou com 40.
Então ele passou, e ele faleceu com quase 95, então a maior parte da vida dele, ele já estava aposentado. E a gente consegue imaginar alguém aqui com 40 em casa, sem nenhuma atividade. Hoje não tem como, é impressionante. O meu pai se aposentou com 53. Olha só. E depois ele ficou trabalhando até ele falecer, mas ele, 53 anos. Muito jovem. Muito novinho, né? Que muito coisa, novinho. gente. Estamos mudando a nossa maneira social. Que curioso, né? Hoje o meu pai tem 82 anos, mas me lembro muito claramente quando ele tinha uns 70, assim, que nós fomos ao banco. E aí, eu tava com ele, eu dirigindo, e aí eu ia parar numa vaga de idoso pra gente poder entrar no banco. E aí ele olhou pra mim, ele olhou bravo assim, ele falou assim, não, nessa vaga não, essa vaga é pra um idoso mais idoso. Meu pai tá com mais de 80 e até hoje ele não para em vaga, nem pega fila preferencial. Já o meu pai ainda não tá na idade, mas tá doidinho pra fazer 60 e não pagar o ônibus. Não pagar o ônibus. Cada um paga preferencial, acho que ele não vai querer. Não sei, eu acho que ele vai gostar assim da facilidade. Meu pai para pertinho. Legal. Meninas, muito obrigado mais uma vez. Valeu, você também foi o nosso agora. podcast.